aqui no Papo Espírita, onde hoje nós vamos falar da construção do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho tanto o Velho quanto o Novo Testamento. E nós vamos abordar também o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos novamente a oportunidade a toda a diretoria do Lemana, a todos esses trabalhadores incansáveis da Seara do Cristo, e vamos avisá-los que nós iniciaremos a partir de hoje o comentário de todos os capítulos em sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aguardar aqui apenas algum retorno, se algumas pessoas conseguem nos visualizar bem, nos ouvir bem, e já iniciamos essa nova conversa. É muito importante nós conhecermos a construção do Evangelho, o objetivo que Kardec teve na publicação dessa obra, principalmente para auxiliar a cada um de nós nesse objetivo de crescimento individual, de crescimento coletivo. Nós vamos ver que o Evangelho está disposto em capítulos cuja sua sequência para nós é muito importante. Essa construção. Nós vamos ver no Evangelho Obrigado, Sandro. Nós vamos ver, pelo retorno, nós vamos ver na construção desse Evangelho uma escada a cada qual nós vamos galgando os seus degraus e nós vamos conseguindo se elevar. A gente sempre vê o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está aqui em minhas mãos, lembrando que Chico usava a todo instante, eram marcados inclusive pelo suor do próprio Chico para deixá-lo debaixo de suas axilas, de tanto que Chico utilizava o Evangelho no seu direcionamento. Mas muitas vezes nós mesmos utilizamos o Evangelho com o objetivo instantâneo de tirar alguma dúvida, de nos dar um direcionamento. Isso, de fato, é importantíssimo, porque pautados nas instruções dos Espíritos, nas passagens evangélicas de Jesus, que são citadas no Evangelho, isso vai permitindo que nós nos comportemos de uma forma diferenciada em relação às vicissitudes da vida que nos cercam. Mas a gente não pode esquecer que logo abaixo do título Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma outra colocação que é de suma importância para nós. Allan Kardec coloca: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas situações da vida. Daí o motivo que Chico utilizava o Evangelho a todo instante. Fato é que nós também devemos utilizar o Evangelho sempre para nos pautar. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós temos aí dizeres importantíssimos de Allan Kardec nos balizando em relação ao uso do Evangelho. Mas vamos falar do Evangelho também de um modo rápido e sucinto, de como foi feita a sua elaboração, tanto os Velhos Testamentos como os Novos Testamentos. Bom, o Evangelho significa boa notícia, boa nova. Jesus utilizou pessoalmente, segundo o próprio testemunho de Marcos e Mateus. Então, a todo instante, Jesus nos falava dessa boa nova, dessa notícia boa que nos chegava, né?
Inclusive, ela aparece 68 vezes no Testamento, no Novo Testamento. O Testamento, tanto no Velho como no Novo, essa palavra ela é grega e tem alguns significados, dois significados importantes para nós, né, do grego. Testamento, a tradução na palavra do grego. Alguém que designa os seus herdeiros. Ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento é algo que Deus e os emissários de Deus deixaram para nós como uma herança. Ou seja, nós somos herdeiros dessas palavras, dessa boa notícia, né, dessa boa nova. A segunda tradição é a aliança entre Deus e os homens. Porque quando nós vamos nos pautar nos ensinamentos tanto do Velho Testamento, o que em geral não é muito conhecido e nem muito estudado por nós, mas o Novo Testamento sim, por ser as passagens do Cristo, nós vamos vendo essa aliança, né, estabelecida entre Deus, o Criador, e todos nós, seus filhos, nós homens. Os evangelhos eram primeiramente escritos em papiro, que era uma espécie de papel, né, proveniente de uma planta chamada papiro, e, consequentemente, por isso, eles eram muito frágeis, né? Eles se perdiam rapidamente com o tempo. Depois eles passaram a ser inscritos em couro de animais. Assim, passaram a ser mais duráveis. A gente tem algumas passagens no livro Paulo Estevão, que nós temos Paulo Estevão desenrolando, né, os evangelhos. O couro e tanto o papiro era possível dobrar em formas de canudos para assim facilitar o seu transporte. Muito do que está escrito no Velho Testamento veio por intermédio de inspiração. A gente tem Atos 7,53, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos, ou seja, por intermédio de espíritos, né? Então nós temos essa aliança, né, do superior, dos espíritos, sempre com todos nós, nos pautando, nos direcionando. Lembrando que esse Velho Testamento se deu muito por intermédio da inspiração, né? Na elaboração do Evangelho temos diversas participações que viram essas passagens com seus próprios olhos. É o caso dos apóstolos, né, que conviveram com Cristo. Consequentemente, tudo o que foi visto foi participativo com Jesus. Os apóstolos depois transcreveram e contaram em diversas histórias. Essa responsabilidade não só dos apóstolos, mas também de escribas, né, pessoas da época responsáveis por anotar e escrever. E daí nós precisamos ter a atenção de como o homem passou a ser responsável por essas transcrições. Logicamente, elas sofreram a nossa influenciação. Então é mais daquele dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto. É óbvio que não distorcendo muito os ensinamentos, mas passavam as suas impressões, as suas emoções para o papel ora escrito, né? Então nós tínhamos os copistas, que eles eram responsáveis por copiar, né, os evangelhos e assim ir fazendo a distribuição. Haja visto que naquele tempo nós não tínhamos as modernidades que temos hoje, as impressões, né, os PDFs que podemos copiar e transpor via internet para todos. Naquele tempo, como a gente havia dito, a escrita era muito mais complicada, né? Não eram todos, inclusive, que eram letrados a realizar essas tarefas. Nós tínhamos uma outra pessoa muito importante, que era uma pessoa que era responsável pela harmonização
dos evangelhos. Então, eles acrescentavam ou suprimiam textos para que o texto ficasse coeso, ficasse harmonioso, né? E por nós muito mais fáceis de serem lidos, de serem entendidos. Propriamente dito agora no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua construção, sobre a sua elaboração, e tem alguns fatos curiosos, porque primeiramente não se chamava Evangelho segundo o Espiritismo, e sim imitação do Evangelho. Nesse mesmo ano de publicação, em abril de 1864, na sua terceira edição, a pedido do editor, né, de Kardec, suprime-se a palavra imitação e aí se dá a palavra Evangelho segundo o Espiritismo, que nós conhecemos até hoje. Então, nós temos aí muitos anos, né, que o Evangelho vem sempre nos auxiliando, nos balizando, nos pautando nas nossas decisões morais, nas nossas colocações. Por trás do enfoque do Evangelho, nós temos a religião, nós temos a ética e nós temos a moral e o comportamento mesmo do ser humano em relação a esses três pontos importantes: religioso, ético e moral. O Evangelho nos traz as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, como nós falamos no início, e as suas aplicações na nossa vida. É importante nós observar essas concordâncias morais que o Cristo nos coloca, para que pautue a cada um de nós nas aplicações do nosso dia a dia, na nossa vida. Então, o objetivo da obra, ele tem em 5 partes distintas. A primeira, atos comuns da vida do Cristo. Na sua segunda parte, nós temos os milagres. Na terceira parte, as predições. Na quarta, as palavras que foram tomadas pelas igrejas para fundamento dos seus dogmas. E na quinta, o seu ensino moral. Essas 4 primeiras que nós falamos, elas são objetos de controvérsias até hoje. A última, porém, o ensino moral, se conservou constantemente inatacável. Ou seja, os objetivos morais que o Cristo colocou, essas não têm questionamento nenhum por parte de ninguém, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é para uso de todos, porque ele contém toda a história do Cristo que são contados nos 4 evangelhos no Novo Testamento. Então, dela podemos nos guiar, nos confrontar com a moral do Cristo e realizar o respectivo proceder. Ou seja, tendo aí o Evangelho nos direcionando. É importante sempre a gente ressaltar esse direcionamento que o Evangelho nos dá, porque se percebermos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está sempre próximo a nós. Nós provavelmente teremos o Evangelho na cabeceira das nossas camas, teremos o Evangelho dentro dos nossos carros, dentro da casa espírita eu nem comento, porque em todo local tem. A gente realiza a leitura do Evangelho em praticamente todas as atividades da casa espírita que nós realizamos. Seja ela na elaboração do alimento, seja ela para uma reunião de algum assunto, seja ela para a abertura dos nossos estudos. Então nós temos o Evangelho sempre aí presente conosco. As instruções que procedem dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm nos esclarecer e nos convidar à prática do Evangelho. Então, dentro da elaboração do Evangelho, nós vamos comentar daqui a pouco a importância
desses comentários, né, dos espíritos nos auxiliando no proceder, né, sempre nos comentários espíritas. Na citação, nós temos diversas citações, né, dos evangelistas no Evangelho segundo o Espiritismo. 73 de Mateus, 30 de Lucas, 18 de Marcos, 8 de João, 2 dos Atos dos Apóstolos, 8 citações das epístolas de Paulo, 4 citações das cartas de Coríntio, a primeira carta, 12 citações ao Velho Testamento e possui 100 mensagens de diversos espíritos. E aí a gente abre uma outra curiosidade, porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele suprimiu os médiuns. Na Revista Reformadora, ele coloca o médium, mas no Evangelho ele suprimiu a pessoa personificada do médium, deixando só o espírito e o lugar da onde esse espírito realizava esse comentário, né? Esse intercâmbio. E aí também, da mesma forma que foi elaborado o Livro dos Espíritos, a concordância dos questionamentos, né, dos diversos médiuns e dos diversos espíritos em diversas localidades diferentes, essa concordância era a que Kardec utilizava, né? O Evangelho segundo o Espiritismo está dividido em 28 capítulos. O prefácio, os tempos são chegados, a introdução, o que queremos, de onde viemos. Do capítulo 1 ao 4 são as premissas, ou seja, as verdades fundamentais. Entender a moral do Cristo. Então, se pegarmos os 4 primeiros capítulos, nós vamos perceber essas verdades fundamentais que Cristo nos chama a atenção, né? No 5º capítulo, bem-aventurados os aflitos, ou seja, nossa condição atual. Muitos de nós, por qualquer que seja o motivo, muitas vezes nos encontramos em aflição. Logo após, no 6º capítulo, nós temos o Cristo Consolador, a ajuda máxima do Cristo em nos consolar, que também já foi tema de um papo espírita nosso, né? Capítulo 6, Cristo, o Consolador, consola a nossa dor. Do 7º ao 10º é o ideal a ser atingido. Então, nesses capítulos, nós vamos ter um direcionamento do qual nós devemos seguir. E nós vamos ver que são as bem-aventuranças, que também é uma escada evolutiva. Eu não alcanço a segunda bem-aventurança se eu não tiver interiorizado a primeira bem-aventurança. Consequentemente, todas elas se dão nessa escala de valores. Do 11º ao 17º, desafios individuais a serem implementados no íntimo de cada um de nós. Então, nós vamos ter esses desafios individuais a serem por nós conquistados. Do capítulo 18 ao 24, são os desafios coletivos, onde nós nos colocamos com todos. E do capítulo 25 ao 28 é uma trajetória individual, onde muitas vezes nós vamos nos ver, né, pedir e obtereis, a coletânea de preces, né? Aí é um momento nosso, né, da nossa trajetória. Então, em Vozes do Grande Além, nós temos uma mensagem importante a respeito do Evangelho. É indispensável não apenas pregar o Evangelho, mas incorporá-lo a nós mesmos. Ler o Evangelho só por ler as passagens evangélicas do Cristo, ou então os comentários de Kardec e dos espíritos superiores, sem interiorizar aos nossos corações, não promoveriam as mudanças necessárias que nós precisamos fazer.
Vamos ver Emmanuel também no livro Paulo Estevão. O Cristo é a substância da nossa liberdade. O Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos. Moisés, o condutor. O Cristo, o Salvador. Com o Evangelho somos filhos livres de um Pai justo e amoroso. Então nós temos aí no Velho Testamento, né, Moisés nos conduzindo, no Novo Testamento, o Cristo nos salvando através dos seus ensinos, né? Antônio Saião, em Elucidações do Evangelho, ele também fala uma frase que é muito bonita. A verdadeira orientação do espírita está em estudar, compreender e praticar os evangelhos, e assim limpar o seu coração para que dele fazer tabernáculo onde habite Jesus. Então nós vamos vendo aí Antônio Saião falando para nós da importância, né, de nós espíritas estudarmos, compreendermos e praticarmos os evangelhos. Kardec também já nos deixa essa máxima, né? Amai-vos e instruí-vos. Paulo de Tarso também, no livro Paulo Estevão, a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoradouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filho inquietos, né? E como somos inquietos, né? Como a nossa alma é inquieta ainda, porque necessitamos ainda do aprendizado, da busca, né? Do auxílio do Evangelho e nos guiar, em nos pautar. Vamos agora entrar definitivamente no capítulo 1, Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo, aliança da ciência e da religião, e instruções dos espíritos à nova era. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do seu item 1. Não pensais que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus 5, 17 e 18. Então, céu e a terra não passarão, existirão sempre, até que o bem e a lei de amor sejam cumpridas para todos nós, né? Tudo o que está na lei, essa lei de amor que o Cristo veio nos exemplificar. É importante, então, a gente ver o cumprimento que Jesus dá às leis, né? Então, nós temos uma ordem cronológica da revelação. Então, a primeira revelação, nós temos Moisés, os 10 mandamentos, que são regrar e frear, né? Regrar e frear quem? A nós mesmos, né? Humanos, pessoas que naquela primeira época convivíamos com Moisés. Então nós temos os 10 mandamentos na lei de Deus, justamente uma consequência para que a gente pudesse conviver numa sociedade. Moisés também edita várias leis, justamente permitindo que a gente conseguisse viver sobre uma sociedade. Nós temos na segunda revelação Jesus, né, na lei de amor, caridade, perdão, e aí para nós o ensinamento é agir, transformar e praticar. Nós vemos a terceira revelação, que é Kardec, na codificação do Espiritismo, e aí ele visa esclarecer, né, todos os mistérios que eram até então desconhecidos por nós do mundo espiritual. Então, através da codificação,
nós temos aí a oportunidade de nos esclarecermos, né? Lei divina e lei mosaica. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés, como nós comentamos. Uma é invariável, né? A lei de Deus. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A gente vai vendo que essas leis sociais, de disciplina, lei civil, ela se modifica inclusive nos dias de hoje, né? Os nossos direitos, os nossos deveres, como nós temos que nos portar. Mas a primeira, que é a lei de Deus, essa é invariável. Não matarás, não roubarás. Todos nós temos elas descritas, inclusive no primeiro capítulo. E de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigando o que se via a conter, pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. Então nós temos aí essas leis, como colocado aqui, para que Moisés conseguisse direcionar, né, o seu povo. O que a lei de Deus acrescentou? Base mínima nas relações entre as pessoas, limites claros para as ações entre os seres humanos e base mínima para a nossa relação com um Deus único. Nós vamos agora para a lei do Cristo. Jesus não veio destruir a lei, né? Isso é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento de cada um de nós, homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, né? Base da doutrina. Quando as leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na sua substância, quer na sua forma. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescentou aí, estão a lei, todas e os profetas. Então Jesus contempla a todos, ele não exclui indistintamente ninguém. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, internet, no item. Mas já estamos novamente aqui. Então, eu creio que nós paramos aí na lei do Cristo. Então, Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus, veio cumpri-la, né? Desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento que cada um de nós temos. Então, nós temos Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 15 também. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus, né? Allan Kardec. O papel de Jesus não foi simplesmente o de legislador moralista. Sua natureza vinha da natureza de seu espírito puro, seu espírito perfeito, e da sua missão divina que tinha como ser modelo e guia para cada um de nós. Ele veio ensinar aos homens a verdadeira vida não está na terra, né, mas no reino dos céus. Ensinar o caminho que nós temos que percorrer até lá. Porém, não podia falar todas as verdades, porque muito dessas verdades não podiam ser compreendidas naquela época, e o fez muitas vezes por parábolas, né, ocultando um pouco esse ensinamento a cada um de nós. A ciência deveria cumprir decididamente para essas ideias vissem à luz e se desenvolvesse. Necessário dar tempo para a ciência progredir. E nós vemos essa progressão da ciência a todo instante, quando ela consegue desvendar muitos mistérios que ainda na ciência não tem compreensão.
Essas compreensões nós temos no Livro dos Espíritos, muitas perguntas e muitas respostas que poderiam auxiliar e elucidar muito a ciência. Tem algumas outras perguntas que os espíritos nos respondem que ainda há necessidade do crescimento da nossa inteligência para a compreensão de certos questionamentos, né? Então, estamos todos aí aliados, ciência, religião, a nossa fé. Então, o que Jesus acrescentou para cada um de nós? A verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Caminho que nos conduz até a pátria espiritual, o amor, a caridade e o perdão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu sou também já foi um objeto de uma conversa nossa aqui no Papo Espírita, né? O 7 eu sou, essa identidade que Jesus sempre utilizou para nos auxiliar nos direcionamentos, né? E como se reconciliar também com Deus, né? Jesus nos acrescentou reforma íntima, transformação das nossas atitudes. É o que tanto prega a bandeira da doutrina espírita, né? Interiorizar as lições do Evangelho dentro dos nossos corações, como a gente viu nos dizeres, para que aí sim Jesus encontre uma terra, né, a plantar nos nossos corações. E aí nós temos o espiritismo. O que pode estar acontecendo aqui, a internet eu tenho acompanhado aqui, está tranquila, mas a nossa conexão está sempre acabando, cortando. Eu não sei se é algum problema aí do Facebook, tanto é que nós tivemos esse mesmo problema com o nosso irmão Francisco, né, na terça-feira. Mas vamos levando. Nós somos persistentes, nós vamos levar a palavra de Jesus para todos os corações que estão desejosos de escutá-la. Então a gente terminou falando a terceira revelação, né, o Espiritismo, e no item 7, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Então, nós temos a doutrina espírita, né, descortinando as parábolas do Cristo e os seus ensinamentos, a fim de nos auxiliar de uma forma clara e objetiva em nossos processos de mudança, né? O Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside conforme igualmente o anunciou. A regeneração que se opera e se prepara o reino de Deus na terra. Então nós temos os efeitos do Espiritismo, né? Desenvolver o sentimento religioso, aumentando a serenidade frente à morte, vem esclarecendo com as perguntas e respostas básicas, a resignificação frente às dificuldades da vida, a certeza no futuro cuja felicidade depende apenas de nós mesmos, estimular o homem, o perdão e a tolerância com os defeitos alheios, eliminando assim o egoísmo, né? Essa chaga moral que todos nós temos. Fazendo um resumo desse primeiro capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que o capítulo nos convoca à compreensão de cada um de nós mesmos, né, espíritos que ouviram os 10 mandamentos direta ou indiretamente. Se somos espíritos já bem vivenciados, espíritos eternos, provavelmente nós já escutamos isso, né? Porém, como nós mesmos já afirmamos várias vezes nesse estudo, nessa noite, nós ainda não interiorizamos essas lições. E é importante a gente observar que, pelo menos nessa encarnação, a gente já começa a fazer um movimento, um caminho contrário.
há muito tempo, né, relegando os ensinamentos, as leis, as lições, os ensinamentos do Cristo. Hoje nós vamos de encontro ao Cristo. Hoje nós procuramos saber um pouquinho mais do Cristo, de seus ensinamentos, a fim de nos tornarmos espíritos melhores, né? E que somos chamados pelo Espiritismo, ou seja, os trabalhadores da última hora, à terceira revelação, a acordar para a reforma íntima, que nos leve a compreender as necessidades do bem e do amor, a fim de que possamos evoluir e poder permanecer no planeta Terra, que só recebe os espíritos mais evoluídos, provas e expiações para a regeneração. Então, o planeta Terra tem essa oportunidade de escola bendita a cada um de nós, que aqui estamos encarnados, e sabemos, se aqui estamos, essa é a nossa melhor encarnação. Já temos uma oportunidade divina de Deus de estarmos aqui nesse processo de melhoramento, de burilamento. Consequentemente, objetivando sempre o nosso crescimento, o nosso melhoramento, né? Aprender os ensinamentos do Evangelho e vivenciá-los no nosso dia a dia, como nos determina Kardec, quando do objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos permitiu. Então, que possamos interiorizar as lições benditas do Evangelho nesses 28 capítulos, que serão por nós aqui no Papo Espírita, falados, comentados, discutidos, sempre à luz da doutrina, amorosamente a todos aqueles corações que se conectam conosco. Eu queria agradecer mais uma vez, novamente pedir desculpas por causa desses percalços aí da internet, mas vamos procurar ver o que é que está acontecendo para que isso não ocorra novamente, tá bom? Meus amigos, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem na paz do Cristo, na casa de cada um de vocês. Tenham sempre o Evangelho como um guia amoroso, muito próximo a nós. Porque toda vez que nós estamos de frente ao Evangelho, nós estaremos de frente ao Cristo. O Cristo está lá dentro do Evangelho. Quando estamos reunidos com outras pessoas, discutindo os ensinamentos do Cristo, Ele mesmo, o Cristo, está conosco. Ele nos disse isso. Quando estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria conosco. Possamos assim, então, ter o Evangelho como esse companheiro fiel, sempre a nos direcionar pelas veredas de nossas vidas, objetivando assim sermos sempre espíritos em crescimento, espíritos em melhoramento. Sabemos todos nós das nossas dificuldades íntimas, dos nossos percalços, daquilo que muitas vezes tenta nos derrubar, mas pautemos sempre nesses ensinamentos para perseverar e assim lograr êxito nesse crescimento nosso. Fiquem todos com Deus, meu muito obrigado, meu boa noite a todos vocês, tá?